Olá, meus companheiros, minhas companheiras. Eu sou Marcelino Galo. Esse é o podcast do Líder. É uma iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, no sentido de a gente dialogar com a sociedade, apresentar todas as iniciativas da nossa bancada e as políticas públicas. Então, vem no sentido de fazer um balanço, fazer uma prestação de contas e interagir. Você também pode sugerir iniciativas para que essa bancada venha ali ter, como formalizar como iniciativa parlamentar. Então, nós vamos começar a primeira edição desse podcast e convidamos todos vocês, a partir de agora, interagir, participar desses programas que a gente pretende ali aprofundar a nossa relação com a nossa militância e com a nossa sociedade como um todo. Que as iniciativas aqui são muito importantes para a vida da população. Então, uma lei que começa sendo debatida, ela demandada do segmento da sociedade. Ninguém aqui faz nada que não seja de iniciativa de algum segmento da sociedade. Por isso que o objetivo deste programa, uma iniciativa da bancada aqui na Assembleia Legislativa, bem para poder a gente interagir com todos os companheiros e companheiras e com a população do nosso Estado. Então eu convido vocês para, a partir de hoje, a gente possa acompanhar e a gente interagir programa a programa no YouTube ou no Instagram, @PT na Alba. Hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos discutir, principalmente a partir de uma decisão, uma decisão muito truculenta, uma decisão que vem trazer impactos na organização da economia do nosso país pelo imperador dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, é preciso, ao mesmo tempo que a gente analisa que a curto e médio prazo nós vamos ter alguns prejuízos e que temos que ter políticas públicas para apoiar aqueles segmentos que estão sendo penalizados. Mas nós temos que nos preparar para reorganizar a economia, não depender só do mercado americano. O mundo é plural, então é multipolar. Nós temos que interagir políticas comerciais, novos mercados, isso que Lula fez com tanta maestria, no sentido de fazer a captação de novos mercados para os produtos brasileiros. Então, nós temos que trabalhar, nesse primeiro momento, de apoiar firmemente aqueles segmentos e aproveitar essa oportunidade histórica que se coloca para reestruturar a economia brasileira, no sentido de ter novas relações. O mundo com global, multipolar, com novos mercados e ter isso como uma oportunidade histórica. Então, por que a gente deve falar sobre a necessidade da reestruturação da economia brasileira para servir melhor a nossa sociedade? Foram tomadas decisões unilaterais, a partir. O mundo tem as suas cadeias que já são globais, cada país participa. No entanto, os Estados Unidos, uma postura
imperial, arrogante. Ele tomou decisões que vêm impactar a nossa organização econômica, como se dá nesse momento. Então, nós temos relações comerciais e nós exportamos, né, muito menos do que importamos dos Estados Unidos. Nós temos um déficit comercial. Então, essa balança ela é favorável aos Estados Unidos. Então, não se justifica que uma reestruturação da economia americana abale tanto e tenha impactos importantes sobre vários setores da economia. Por isso que nós precisamos agora, ao mesmo tempo que temos que analisar esses impactos, que temos que ter políticas públicas para que esses setores possam fazer a transição, mas também ver isso como uma janela de oportunidade para que a economia se reestruture com base em outros mercados, com relações, né, multipolares. O mundo é muito grande, é largo. Nós precisamos estabelecer relações com outros países, no sentido que a gente possa ali prover, né, a partir desses mercados e levando, exportando os nossos produtos para que não afete tanto como ficar dependente de um único país que agora toma essas decisões, né, de forma muito arrogante. Então é preciso que o Brasil, através das suas instituições, e veja, as casas legislativas são fundamentais. E ver alguns, né, uma boa parte do Congresso Nacional ali hasteando a bandeira americana, apoiando essas decisões que vão impactar e prejudicar profundamente a economia do nosso país. Então, um complexo de vira-latas, né? Lesa-pátria, inimigos do povo, inimigos da classe trabalhadora, inimigos da economia brasileira. Então, nós temos que tomar decisões aqui e, principalmente, também no nosso Estado. Nosso Estado tem vários segmentos que têm relações diretas que exportam para os Estados Unidos. Então, o setor de produção agrícola do nosso Estado, alguns vão sentir imediatamente esse impacto. E nós precisamos apoiá-los. O Brasil vai se reestruturar de uma nova forma, independente de uma relação, né, que se viu aí que não serve à sociedade brasileira como foi feito, né, pelo Império Americano, de forma que desestrutura as cadeias globais, pensando unicamente, né, nos interesses do seu país. É uma reestruturação que a elite americana, que os bilionários se propõem a fazer para o seu país. Nós temos tramitando no Congresso Nacional e temos também, infelizmente, aqueles que foram aprovados já, que impactam de forma profunda a nossa economia. Um deles que vai em tramitação, que é fundamental para a gente conseguir atingir a justiça tributária, é você ali fazer a isenção de imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000 e diminuir para aqueles que ganham até R$ 7.000. Esse projeto é de importância profunda para a gente trabalhar o problema central da nossa sociedade, que é a desigualdade. Então, é preciso ter justiça tributária.
Então, nesse sentido, nós não podemos viver numa sociedade que taxa o consumo. Quase metade da nossa arrecadação vem do consumo. E o consumo iguala um pobre trabalhador ao bilionário pagando o mesmo imposto. Por isso que a gente também precisa aprovar a iniciativa do nosso presidente, que o Congresso derrubou, do taxar, né, o IOF para as grandes fortunas. Isso é justiça. Tivemos ali, infelizmente, a aprovação do PL da devastação. Quem deu o suporte político para que fosse possível aprovar esse projeto? Justamente vários segmentos econômicos dos poderosos da nossa economia. Então veja você, o estado como a Bahia tem a maior população quilombola do Brasil. São muitos, né, nos seus interiores, muitas comunidades quilombolas. E é o segundo estado em população indígena. Então, essa PL da devastação atinge de forma brutal, né, um impacto muito relevante sobre essas comunidades. Porque quem não tiver demarcado não vai poder ser consultado, como hoje exige a Convenção Internacional da OIT, que é a 169. Então, veja vocês, é preciso que a gente reveja. E agora o presidente Lula vetou vários artigos. É preciso que se mantenha. Poderia ser até mais amplo esses vetos, mas é preciso trabalhar para que o Congresso Nacional mantenha esses vetos da lei da devastação ambiental. Então, é uma lei que traz ali embutido interesses econômicos, desde a exploração de mineração nas terras indígenas até a possibilidade de se usar unidades de conservação para exploração e outros elementos que têm um impacto muito grande. Então, um estado como a Bahia, tão diverso, né, do ponto de vista da sua, né, das suas matas, né, dos seus biomas, os biomas que são muito diversos. Nós temos que ter a responsabilidade social, a responsabilidade política de trabalhar para manter esses biomas e para proteger as comunidades tradicionais que ali cuidam, não é, de forma centenária desses biomas. Então vamos chegando à finalização desse podcast do Líder, que é uma proposta da bancada do Partido dos Trabalhadores de interagir com a sua militância, de se comunicar com a sociedade baiana de forma democrática, informando, fazendo o seu balanço crítico do que tem feito aqui nesse parlamento e também aguardando sugestões de vocês. Então siga, né, através do YouTube e através do Instagram, né, @PT na Alpa. Então, muito obrigado a vocês e vamos seguir, né, o podcast do Líder. Sem medo de ser feliz.